Graça e paz, família da fé. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que Deus tem colocado no meu coração e eu creio que essa palavra vai falar ao seu coração também. Amém? Eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu quero falar sobre o amor porque falar sobre o amor de Deus nunca é demais. Quantos de nós não gostamos de ouvir que Deus nos ama, né? Nós, como seres humanos, nós gostamos de ouvir quando o nosso cônjuge fala eu te amo, quando nossos filhos falam para nós que nos amam, quando as pessoas, né, que estão próximas de nós declaram seu amor por nós, principalmente quando a gente sente verdade nessas declarações. E falar sobre o amor de Deus faz com que a gente não olhe para as circunstâncias, mas que a gente olhe para Ele, amém? Que a gente olhe para o zelo, o cuidado, que a gente possa olhar para Ele, faz com que a gente olhe para Ele de uma forma que a gente não seja guiado nem movido pelas circunstâncias. Ouvir sobre o amor de Deus conforta o nosso coração, amém? E o versículo que eu vou começar com essa palavra é um versículo muito conhecido de todos nós, que está em João 3,16. Tem pessoas que já sabem de cor, né? Porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou tanto o mundo, ele amou tanto você, ele tanto me amou, ele amou a humanidade ao ponto dele dar o seu único filho para morrer em nosso favor. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que crer nele, no Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe que perecer, eu fui no dicionário e o dicionário diz que perecer é a mesma coisa que morrer, é a mesma coisa que morrer prematuramente, é a mesma coisa que extinguir, é a mesma coisa que se acabar. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele não morre prematuramente. Todo aquele que crê em Jesus, ele não se acaba, ele não é extinto. Então, assim, é esse sentido que a palavra perecer traz para nós. E ainda que você ainda não conheça esse amor, ainda que você não creia em Deus, ainda que uma pessoa não creia em Jesus como Filho de Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos ama, Ele ama a todos, Ele ama ao mundo, porque Deus amou o mundo. A vontade de Deus, que está no coração de Deus, é que todos conheçam esse amor. E Ele dá oportunidade para que todos possam conhecer esse amor. Este pode ser um dia em que Ele está dando a oportunidade para você, não somente de ouvir falar do amor dEle, mas de experimentar o amor dEle em sua vida. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus ele foi enviado por Deus para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Existe uma vida eterna. E essa vida eterna nós recebemos quando nós cremos em Jesus como Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus a este mundo. A primeira coisa que nós temos que fazer é abrir o nosso coração e crer em Jesus. No livro de João, capítulo 3, no versículo 36, ele diz que quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, se você crer no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Amém? E ele diz também lá que quem não obedece ao Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, no momento em que você crê, você recebe a vida eterna. E no momento que você recebe a vida eterna, você não tem dificuldades em obedecer a Deus. Então, nós não temos dificuldades de seguir as palavras de Jesus. Então, é dessa forma que nós obedecemos. Nós aprendemos através da sua palavra, porque Jesus, ele ouviu e falou sobre coisas que ele ouviu da parte de Deus. Ele falou palavras de Deus. Isso está registrado na Bíblia.
E Jesus, ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos crer e obedecer à palavra de Deus e a tudo que temos ouvido e aprendido da parte de Deus. Amém? A palavra de Deus diz em João 6:29 que a obra que Deus quer de nós é que nós creiamos naquele que Ele enviou. Essa é a principal obra que Deus espera de nós, que nós creiamos em Jesus. É crer em Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Em João 6:33 diz que o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, quem é este pão? Diga comigo, Jesus. Amém? Jesus é este pão. E ele mesmo declarou a respeito dele. No versículo 35, ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que é que ele quis dizer com isso? Que você, eu, seremos saciados de todas as formas. Se nós cremos em Jesus, nós não teremos falta de nada. Então, se a palavra está dizendo que Ele é o pão da vida, que se a gente ir até Ele, a gente nunca vai ter fome e sede, isso quer dizer que todas as coisas que necessitamos, nós nunca teremos falta. Nós teremos tudo que nós precisamos em Jesus. Nós temos tudo em Jesus. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, sem reservas, sem limites, e receber daquilo que Ele tem para nós, receber dessa vida que Jesus conquistou para nós. Jesus, ele ensinava dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Oh, glória! Jesus é a própria vida. Ele é a vida eterna. Então, se você se alimenta de Jesus, você não vai morrer eternamente. Você vai viver para sempre. Tudo que Jesus disse, todas as palavras proferidas por Ele são palavras de vida. Então, leia a sua palavra, leia o que Jesus disse, leia o que Ele declara, o porquê que Ele veio à Terra, o que é que Ele veio fazer nessa terra. Leia sobre a revelação da palavra de Deus que está lá, o que ela fala sobre Jesus. Todas aquelas palavras são palavras de vida para você e para mim, para todo aquele que crê. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele continua falando por intermédio do Espírito Santo hoje. Amém? Jesus, ele não está andando aqui na terra, mas ele está vivo. Ele ressuscitou, ele está à destra do Senhor, Deus, Pai. E o Espírito Santo, ele foi enviado para estar aqui conosco, com aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem em Jesus. O Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo fala por meio de homens e mulheres de Deus, o Espírito Santo fala por meio da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Ele quer falar com você, ele está pronto para falar com você, ele tem mais desejo de falar com você, mais do que você tem desejo de ouvir ele. Amém? O Espírito Santo quer falar com você no seu momento de oração, no seu momento de adoração. Ele quer falar com você no seu momento de consagração. Às vezes a gente está muito agitado, a gente está correndo para cima e para baixo, trabalhando, e a gente se cansa, a gente não para um momento para buscar o Senhor, para ouvir o Senhor. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ouvir, porque o Espírito Santo, ele fala, ele quer falar comigo e com você. Amém? Ele quer ministrar o nosso coração. Jesus quer falar conosco, e ele vai falar conosco através do Espírito Santo. Em Romanos 5,17, Paulo escreveu assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, Jesus é a própria vida, entende? Então, a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para remover os pecados, para
morrer em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. E a graça de Deus e a dádiva da justiça foi nos dado através desse sacrifício de Jesus. E por causa desse sacrifício nós podemos receber vida aqui e agora. Recebemos vida eterna, mas podemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo, aqui nessa terra. A vida que Jesus conquistou pelo seu ato de justiça é para todos. É para você, é para mim, é para até aquele que não crê nele ainda como Senhor e Salvador. É para aquele que ainda não crê em Deus, que se diz ateu, né? Essa graça, esse dom da justiça é para todos. A graça declara o homem justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus recebe dessa graça e o dom de justiça. Amém, queridos? Essa graça está disponível para mim, está disponível para você, para que nós possamos reinar nessa terra. Amém? Reinar em saúde divina, reinar em suprimento em todas as áreas da nossa vida, não temos falta de nada. Amém, queridos? Então Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos, até mesmo aqueles que a gente diz assim, meu Deus, como é que pode? Jesus morreu pelo assassino, Jesus morreu por esse homem tão mau. Sim, Jesus morreu por todos. E todos vão ter a oportunidade de conhecer esse amor de Deus. Todos terão a oportunidade de conhecer esse amor de Deus. Entende? A palavra de Deus diz que ele está de braços abertos. O amor de Deus está disponível para qualquer pessoa. Então, a única coisa que nós precisamos fazer, se eu já fiz, se você já fez, glória a Deus por isso. A única coisa que o ser humano precisa fazer é crer em Jesus de todo o seu coração. É crer em Jesus de todo o seu coração. É crer que ele morreu, que ele ressuscitou, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele é o Messias, que ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. Amém? Então a primeira coisa a fazer, irmãos, a primeira coisa que um ser humano precisa fazer é crer em Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. O livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: todos quantos o receberam. Recebeu quem? Recebeu a Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Então, se você crer em Jesus, você é filho de Deus. Então, creia, receba da graça. Se você já creu, você já recebeu da graça e o direito de ser filho. Se você creu, você recebeu da graça o direito de ser filho e você recebeu o dom da justiça para reinar em vida. Reine em vida. E também você recebeu a vida eterna. Oh, glória. Maravilha. Vida eterna é o maior presente, a maior dádiva que nós podemos receber. Amém, queridos? Porque não acaba aqui. Nós sabemos que tem uma eternidade. E aí, quando nós recebemos Jesus e cremos nele, nós recebemos a vida eterna. E não é só isso. Nós podemos reinar nessa terra. Então, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, no meio de uma situação adversa, no meio do caos, você pode reinar em vida. É algo sobrenatural. É algo que você pode experimentar na sua vida hoje, agora. Amém? Então, receba essa palavra. Eu não sei o que tem afligido você esses dias, mas saiba que Deus te ama. Deus ama você. Ele enviou o Filho dele para você, para lhe salvar, para morrer no seu lugar, no nosso lugar. E ele enviou o Espírito Santo que fala conosco até os dias de hoje. Ele continua falando, ele continua ministrando nosso coração, ele continua fortalecendo o nosso coração. O Espírito Santo, ele quer ter comunhão com você. Então, se derrame nesse amor, se entregue a esse amor. Amém? Cada dia mais que você se entregar, que você buscar o Senhor,
buscar conhecer esse amor, você vai encontrar paz, você vai encontrar refrigério, você vai encontrar cura, você vai encontrar provisão, porque o amor de Deus, ele te dá tudo isso. Você tem, o amor de Deus te supre. Jesus te supre em todas as áreas. Vamos orar? Eu quero abençoar a tua vida nesse dia e eu quero declarar em nome de Jesus essa palavra como verdade na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa pessoa que acabou de assistir a esse vídeo e que essa pessoa possa, Pai, experimentar do teu amor, não porque o Senhor não está pronto a fazer, mas que essa pessoa busque o Senhor de toda a alma, de todo o coração, que possa experimentar, Senhor, deste amor, Senhor, incondicional, deste amor tão grande, desse ousado amor, Senhor, que foi capaz de fazer tão grande sacrifício, entregando o seu Filho Jesus na cruz e o teu poder operando em Jesus, ressuscitando entre os mortos e fazendo reinar, Senhor, ao seu lado, à sua destra. E por meio de Jesus nós podemos reinar em vida, e por meio de Jesus nós podemos reinar nesta terra, e por meio de Jesus nós temos a vida eterna. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pela sua graça, pela dádiva da justiça, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração.